Finalizar aqui com a letra C, essa questão, que pede a tensão entre A e B. Bom, para A e B, eu não sou besta, eu vou usar aquele ramo AB e aplicar a lei de Ohm generalizada. Com calma, né? Então, para essa tensão entre A e B, tá, a tensão, já que a corrente está indo de A para B, significa que essa DDP-A ela é maior. Então, tá bom. Então, eu quero, na verdade, para ficar positivo, essa tensão. Que, no caso, vai ser a corrente I, vezes o somatório dos resistores, mais a somatória das forças contra eletromotrizes, menos a somatória das forças eletromotrizes. Então, essa DDP, de A para B. Essa corrente a gente percebeu que era 5, né? Na soma que a gente fez pela lei dos nós. 5 vezes a somatória das resistências. Bora ver ali no ramo central. É 0,5 mais 1. Então dá 1,5 a somatória dessas resistências. E agora, a gente tem força contra a eletromotriz? Temos, né? Porque esse 4,5 é uma força contra a eletromotriz, que ele está pelo lado positivo. Não tem nenhuma eletromotriz. Então só falta o 4,5 aqui, nessa nossa conta. 5 vezes 1,5. 5 vezes 5 dá 25. Então deu 7,5 mais 4,5. Então a minha DDP, entre os pontos A e B, 8, 12. 12 volts. Tranquilo, né? Bom, para finalizar, bora ver uma informação, uma junção, né? Como é que funciona quando nós temos numa rede elétrica capacitor? Nós não vimos isso. Pois esse é o momento. O que acontece aqui que a gente precisa perceber? Tá beleza, eu tenho ali todos aqueles elementos, aqueles pontos A e B são nós, porque eles estão juntando no mínimo 3 dispositivos. O nó A tem o nosso gerador, tem um resistor e um capacitor aqui embaixo. Tem até um resistor, né? O nó B também está na mesma situação. Só que o que a gente precisa lembrar aqui é que um capacitor ele tem chapas, placas paralelas com um isolante. Ou seja, se tem um isolante, não tem corrente. Onde eu plugo um capacitor, não tem corrente. Olha o que está escrito aqui embaixo. Essa corrente que vai para o capacitor, ela é zero. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa perceber. Então, a corrente que o gerador gera, aquela corrente I, ela só vai passar no resistor R1. Aquele coitado lá embaixo, o R2, não vai ter nenhuma corrente passando por ele. Certo? Mas o que é interessante? Esse gerador, ele tem uma DDP-U, tá percebendo lá? Essa DDP é a mesma desse resistor aqui embaixo, R1, e é a mesma que está sendo aplicada no capacitor. Tiago, não perde uma DDP ali no resistor R2? Não, porque só vai perder DDP ali se tiver corrente. E não tem corrente. Toda a DDP é aplicada no capacitor. Beleza, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas, tá? Para guardar aqui. Relembrar que a carga desse capacitor ali é comando vermelho. Certo? Que no caso a DDP é U aqui, certo? Essa aqui, lembrando lá da aula de capacitor, a carga que é armazenada naquele capacitor tá colocada desse jeito. Outra coisa é a energia potencial elétrica que tem ali naquele capacitor, que pode ser expresso por Q vezes U sobre 2. Essa aula nós já tivemos. Se você substituir esse valor de Q por C vezes U, então vai ficar C vezes U vezes U. Então vai ser CU ao quadrado. Deixa eu enquadrar todo mundo aqui, porque essas fórmulas é o que você vai usar aqui em redes elétricas. Bora ver isso para finalizar? Um gerador elétrico de força eletromotriz 1,5 e resistência interna 0,5 está associado a um capacitor de capacidade 1 microfarad já carregado. O que significa já carregado?
Porque quando eu plugo uma bateria a um capacitor, tem uma corrente inicial, tá? Não que atravesse o capacitor, mas essa diferença de potencial, ela faz com que elétrons aqui, né, vá ao encontro do sentido positivo do gerador e elétrons sejam expulsos e por isso que acaba o polo acontecendo aqui no meu capacitor, olha. Não, ele não vai do nada, alguém tem que se deslocar. Esse deslocamento de elétron, por mais que seja muito rápido, não, nem sempre é rápido, né? Mas enquanto ele não se estabiliza, tem uma corrente com certeza, mas nós sempre analisamos o circuito já estabilizado. Por isso que eu estou dizendo, já está carregado. Carregou, então não tem mais corrente, quando carrega. Então quando você pega a bateria, para você tentar entender, né? A bateria é um capacitor. Só segue o meu raciocínio, por favor. Que você pluga na tomada e faz com que esse capacitor se carregue. Certo? Se carregue. Então, tem um período que está saindo corrente da tomada para carregar o capacitor, a bateria, né? Desligou. O seu celular agora está utilizando essa carga que estava armazenada nesse capacitor. Beleza? Bora, deu para entender? Então, eu carrego um capacitor, depois que eu desligo ele de uma fonte, de um gerador, agora ele vai descarregando até terminar. E descarregar é corrente, tá? Mas beleza. O que a gente precisa saber aqui? Bom, ele quer a carga do capacitor. Para eu saber a carga do capacitor, eu preciso saber duas coisas. A capacitância dele, eu já tenho, 1 microfarad, e preciso saber a DDP. Ainda não sei a DDP, mas eu sei a equação do gerador, que é E menos RI. Muito bem. Só que, como esse capacitor está carregado, não tem mais corrente nesse circuito. Não tem. Então, a DDP vai ser a própria força eletromotriz, que é 1,5. Então acabou. Eu já sei calcular a carga na letra A. Então a carga vai ser a capacitância, que é 1 microfarad, vezes a DDP, 1,5. Então a carga desse capacitor aqui deu 1,5. Ué, 10 menos 6, então vou colocar microcoulomb, tá? Para facilitar a escrita. Porque micro é 10 a menos 6. Que bom. Bom, ele também pede a energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Então beleza. Bora ver aqui. Energia potencial. Então vai ser... Qual que a gente pode... Pode ser Q vezes U sobre 2, né? Porque a carga a gente descobriu agora. 1,5 micro. Vezes a DDP. 1,5. De novo, né? Dividido por 2. Então essa energia potencial... 1,5 vezes 1,5 dá 1,125. Vezes 10 a menos 6. Na verdade, 1,5 dá 2,25. 2,25 dividido dá isso aqui. Energia potencial é joule. Tá, em todas as unidades. Bom, fechamos. Tá? Bom, se precisar puxar mais algum conhecimento lá de trás, né, estamos à disposição para te auxiliar. Além disso, é só. Abraço para vocês então.